Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É muito bom cantar, é muito bom ouvir, é muito bom adorar. E quando Deus vem ao nosso meio, então é sinal de que Ele aceitou a nossa adoração, o nosso louvor. E isso abre as portas. Para isso é que serve o louvor, para abrir caminho. Eu gostaria de abrir a Bíblia com os irmãos, aproveitar que estamos em pé. E eu quero ir diretamente para a mensagem dessa noite. 2 Samuel capítulo 1. Eu gostaria de ler do versículo 17 ao versículo 27. Segunda Samuel, capítulo 17, verso 27. Vamos ler, aqueles que encontraram acompanhem, os demais ouçam ou leiam no telão, né? Diz assim a Bíblia: E lamentou Samuel a Saul e a Jonatas, seu filho, com esta lamentação ao arco, mandando que fosse ensinado aos filhos de Judá, a qual se encontra escrita no livro de Jazar: A tua glória, ó Israel, foi morta sobre os teus altos. Como caíram os valentes! Não noticieis em Gate, e nem o publiqueis nas ruas de Ascalon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, para que não saltem de contentamento as filhas dos incircuncisos. Vós, montes de Gilboa, nem orvalho e nem chuva caia sobre vós, e nem tenhais campos que produzam ofertas, pois aí foi profanado o escudo dos valentes. O escudo de Saul, que jamais será ungido com óleo, do sangue dos feridos e da carne dos valentes, nunca se retirou o arco de Jonatas, e nem voltou vazia a espada de Saul. Saul e Jonatas, tão amados e queridos em vida, também na sua morte não se separaram. Eram mais ligeiros do que as águias e mais fortes do que os leões. Vós, filhas de Israel, chorai por Saul, que vos vestia de escarlata e de delícias, que adornava os vossos vestidos com ornamentos de ouro. Como caíram os valentes no meio da peleja! Jonatas foi morto nos teus montes. Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. Quão querido me eras! Maravilhoso me era o teu amor, mais maravilhoso do que o amor das mulheres. Como caíram os valentes e pereceram as armas de guerra. Incline tua fronte, feche teus olhos. Queridíssimo Pai Celeste, eu tenho instado diante de Ti e pedido por Tua misericórdia, Senhor, e orado para que o Senhor possa abençoar Teus servos, Senhor, ao ministrar Tua palavra, Pai. E toda honra seja para o Senhor, e que o Senhor possa colher os frutos e os resultados, Pai, que o Senhor espera, Pai. Unge-me, Senhor, se há alguma fraqueza, Senhor, no meio de Teus filhos, Pai, que possa vir a impedir. Nós oramos para que a misericórdia do Senhor, Pai, se derrame no nosso meio, Pai, e assim o Senhor possa ter liberdade de nos falar, de nos alicerçar, de nos posicionar, Senhor, de nos libertar, Pai, e assim, Senhor, dar a cada um aquela experiência experimentada, Pai, da qual necessitamos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém e amém. Podeis vos assentar, irmãos? Eu gostaria de dar um tema a essa mensagem dessa noite. Eu intitularia Como caíram os valentes. Como caíram os valentes. Nós vemos que sempre Saul, esse personagem que foi citado aqui, ele é símbolo, ele é um tipo de algo ruim.
ele é um símbolo, um sinônimo, por assim dizer, de desobediência, de maldade, de pecado. O profeta chega a dizer na mensagem, o rei rejeitado, ele diz, podem se levantar filhos de Quis, vamos dizer, trazendo como problemas para nós. Saul realmente, não o nosso irmão aqui, mas o personagem bíblico, realmente é um personagem que traz um certo desconforto. Agora, quando nós olhamos para esta escritura, nós vemos que Davi não fala de Saul com desprezo. Nós vemos que Davi chama Saul de valente. E Davi, por certo, sabia o que era um valente. E Davi, sendo um homem segundo o coração de Deus, por certo, ele não escreveu isto por simplesmente escrever como um elogio para este homem, Saul e seu filho Jonatas, mas Davi realmente viu e creu e presenciou de que eles eram valentes. E quando o seu escudo, como diz a Bíblia, foi profanado e eles caíram mortos sobre o monte de Gilboa, aquilo partiu o coração de Davi e ele escreveu essa lamentação tocando ao arco. E eu penso que enquanto Davi escreveu, por certo lágrimas incontidas rolavam por sua face, porque ele sabia que valentes israelitas haviam sido mortos. Agora Davi sabia o que era um valente. Nós encontramos que Davi, ele, desde o início que ele encontrou com Saul, a Bíblia diz que Davi amou a Saul. A Bíblia diz que Davi, irmão José, foi pajem de arma de Saul. Ele saía por certas batalhas com Saul e ele estava ali observando o seu rei, como seu rei era valente. Não foi à toa que ele lhe chamou valente. E Davi, por sua vez, ele com certeza conhecia a valentia. Davi tinha homens ao seu redor e a Bíblia chama esses homens de valentes. Davi tinha como que 30 valentes ao seu redor, e dentre estes valentes tinha 3 que sobressaíam. A Bíblia conta de que um valente, irmão Paulo, numa certa oportunidade, com uma lança, matou 800 filisteus. A Bíblia conta de um outro dos valentes de Davi, que um dia, quando os filisteus vieram sobre o arraial de Israel, e Israel começou a recuar, sair para trás, diz a Bíblia que aquele valente sozinho irrompeu do meio do arraial com sua espada e matou tantos filisteus a ponto de a espada se lhe pegar à mão. Vamos dizer, depois que os filisteus estavam por terra e havia as coisas apaziguadas, o coração, o batimento cardíaco desse valente, penso que estava a mais de 130, e a espada se lhe pegou à mão a ponto que eles tiveram que abrir os seus dedos para soltar. Davi realmente conhecia o que era um valente. Davi era tão valente ele mesmo, que ele tinha homens dessa qualidade sob sua tutela, vamos dizer assim, sob seu comando. Certa vez Davi, estando sobre um monte, a Belém estava sitiada pelos filisteus, irmão Sedenir, e Davi simplesmente suspirou e disse, quem me dera beber um copo de água fresca do poço de Belém. Aquilo bastou para aqueles 3 valentes. Eles se levantaram e romperam o arraial dos filisteus adentro, e foram ao poço de Belém, e trouxeram um copo de água fresca para o seu líder. Davi conhecia sim o que era valente, por isso ele relatou que Saul era um valente. Isso não estava, vamos dizer, saindo da boca para fora. Certa vez Jonatas, o filho de Saul, que aqui foi descrito como valente, diz a Bíblia que ele sozinho com o seu escudeiro escalou uma montanha e entrou somente os 2, arraial adentro dos filisteus, e mataram como que uns 20 homens. Não foi à toa que o coração de Davi doeu e ele escreveu como caíram os valentes. Agora a minha pergunta nessa noite é esta: como caíram esses valentes? Nós encontramos em 2 Samuel, como lemos, capítulo 1, verso 22, a Bíblia diz assim, do sangue dos feridos e da carne dos valentes nunca se retirou o arco de Jonatas, e nunca voltou vazia a espada de Saul de uma peleja. A Bíblia diz que eles eram mais ligeiros do que as águias e mais fortes do que os leões. Eu posso imaginar, irmãos, naquelas batalhas ali, quando o grito de Saul irrompia no meio do arraial e o tinir daquela espada era desembainhado, eu penso que filisteus tremiam e batiam um joelho contra o outro. Mas a pergunta é, como caíram os valentes? Aleluias! Como caíram os valentes? Agora, nós olhamos para Saul, que eles foram valentes. Agora, eu gostaria de voltar ao início de Saul, para nós ver como esses valentes puderam cair, porque eles foram valentes e caíram. Nós encontramos a Bíblia dizendo que Saul,
ele entra em cena. Ele era filho de um homem chamado Quis. Esse homem chamado Quis, diz a Bíblia que ele era forte e valoroso dentro da tribo de Benjamim, que era a sua tribo. E Saul entra em cena justamente atendendo, irmão Davi, os negócios de seu pai, porque seu pai tinha umas jumentas e elas haviam escapado. E Saul foi em busca dessas jumentas, o que é um bom presságio no Velho Testamento, um filho estar interessado nos negócios de seu pai. E para nós também é. Nós encontramos que este homem, Saul, estava buscando as jumentas do pai. Foi a uma cidade e não encontrou, foi a outra, não encontrou, foi a outra, não encontrou. E ele estava nesse itinerário em busca das jumentas, e num determinado momento, irmã Inês, ele parou e disse assim para o seu escudeiro, para o seu moço, ele disse: espere um momento, faz dias que nós saímos de casa. O meu pai deve estar preocupado agora, não mais com as jumentas, mas conosco. Veja que ele era um jovem que tinha visão, ele não estava focado somente nas jumentas e deixando todo o demais para trás. E nós podemos, para nós, tirar uma lição disso, sabe? Porque às vezes nós focamos em algo e ficamos como um cavalo de padeiro e não olhamos mais ao redor. Mas a vida cristã, ela é composta de muitas coisas. Nós precisamos da oração, mas nós também precisamos da leitura da Bíblia, nós também precisamos da vigilância, nós precisamos nos dedicar a Deus, mas nós também temos filhos, temos família, nós temos irmãos, nós temos o nosso trabalho. Quer dizer, é necessário você ter uma visão ampla do assunto, porque às vezes a tua vitória não está no ponto lá, mas no quanto você está agindo aqui ao derredor para chegar lá. Às vezes a pessoa diz assim: eu queria que o meu lar fosse diferente, mas nós não estamos olhando para ver ao nosso derredor o que falta nós fazermos ou o que nós podemos fazer. Como Abraão sobre o Monte Carmelo, Isaac olhou por ali e disse: pai, aqui está a lenha, aqui está o fogo, aqui está a corda, a faca, o altar. Quer dizer, da nossa parte está tudo em ordem. Aonde está o cordeiro? Então Deus proveu o cordeiro. Mas você imagina ele subindo ali sem preparar nada, sem nada. Então existe algo que nós precisamos fazer, tirar esta lição e olhar ao nosso redor e não ficar focado somente numa coisa. Amém. Aleluias! Se vocês quiserem me ajudar, eu fico muito agradecido, dizendo amém, dizendo aleluias, glórias a Deus. Mas sejam francos como Davi, se não sentir do coração, não precisa. Porque barulho não espanta o diabo, mas quando sai lá da alma aquele amém, amém. Como a irmã Hatmuse lá na cozinha, né? O irmão Brana contando a história dos esquilos, ela veio e aquele amém, valeu. Ela disse: tudo isso é verdade, irmão Brana. Aquilo bastou para a glória de Deus descer na sua casa. Mas nós encontramos, irmãos, que quando estes homens estavam ali, ou melhor, Saul e seu moço, eles estavam ali procurando aquelas ovelhas, eles chegaram no distrito de Ramá, que era a cidade onde habitava o profeta Samuel. E Saul nem mesmo sabia que ali existia um profeta. E o seu moço disse: olha, aqui nessa cidade há um vidente. A Bíblia diz que naqueles tempos chamava o profeta de vidente. Eles disseram: vamos até o profeta. Saul disse assim: mas o que nós levaremos para o profeta? Observe estes pontos e você verá que Saul realmente era um homem íntegro no seu princípio, mas depois se tornou o sinônimo de uma coisa má. E nós tomemos a lição de tudo isso daqui para que nós nos mantenhamos como valentes do primeiro passo até a chegada. Este é o desejo de Deus. Aí estava ele e chegaram até. Agora, nós abrimos um parênteses e deixamos um pouquinho Samuel e o seu moço de lado e descemos até Ramá. Nós imaginamos ali o profeta Samuel chaveando a porta e saindo, mas um dia antes Deus havia mostrado para Samuel que o seu rei que ele havia enviado estava vindo, e que naquele dia, por aquelas horas, o rei que Deus havia escolhido para ele chegaria em cena. Porque quando você volta ao capítulo 8 de 1 Samuel, a Bíblia diz que Samuel havia envelhecido e que os filhos de Samuel haviam tomado o controle ali, vamos dizer, estavam julgando a Israel. Mas os filhos de Samuel não equivaliam a Samuel. Os dois filhos de Samuel juntos não davam uma perna de Samuel. Eles eram homens comprometidos com as pessoas. Eles estavam vendendo o juízo e se tornando homens parciais. E Israel estava sofrendo por causa daquilo. Também naqueles dias havia a ameaça de um homem, de um amonita, o rei dos amonitas, um homem chamado Naás, que tinha prometido vir sobre Israel, e eles estavam com pressa de ter um rei. Eles haviam pedido para Samuel um rei. E nós encontramos que Deus concedeu o desejo deles. E naquele dia, lá estava chegando aquele rei.
E Samuel, no dia anterior, ele pegou e mandou preparar um sacrifício ali sobre o monte. Ele mandou chamar os principais da cidade, como que 30 homens ali, importantes da cidade, e preparou um banquete e disse para o cozinheiro: prepara uma porção especial, a mais especial do que para aqueles 30 homens importantes da cidade, porque queira ou não queira, esse valente um dia recebeu a unção do Senhor e foi proclamado rei sobre Israel. Aleluias. Vai olhando, vai entrando, vai olhando para um Saul diferente que quem sabe nós pensamos, para você ter o mesmo sentimento de Davi, quando você vê este homem morto sobre o Gilboa. E nós voltamos a Saul, e ele chegou, Saul entra na cidade, pergunta para umas moças, elas dizem: corra que o profeta vai subir para o sacrifício. E lá chega ele, diz a Bíblia que encontrou na porta, penso que na porta da cidade de Ramá. Lá vem Saul, o escolhido do Senhor, diante do próprio profeta Samuel, e ele faz uma pergunta para Samuel e diz assim: aonde mora o profeta? O Senhor pode me mostrar onde é que mora o profeta? Quando eu li isso, sabe, irmão, eu observei, olhei e disse: meu Deus, mas Saul não conhecia o profeta. Saul não sabia que existia um profeta. Pode você imaginar quando você volta no tempo e vê a entrada de Samuel em cena como um profeta sobre Israel? Ele foi filho de uma mulher estéril. Nós encontramos que quando ele entra em cena e assume ali, vamos dizer, o seu ministério, foi num tempo turbulento, foi justamente quando a arca do Senhor foi tomada ali de Siló, nos dias do profeta, do sacerdote Eli. Nós encontramos que os filhos de Eli morreram no mesmo dia, no dia que a mulher morreu e deu à luz a Icabode. Nós encontramos a Bíblia dizendo estas coisas e dizendo que quando Deus fizesse isso em Israel, cada homem que ouvisse lhe tiniriam ambos os ouvidos. Pode você pensar, irmão Abraão, em um homem que não conhecia quem era Samuel e não sabia da existência de Samuel? Isto me faz pensar, irmão, será que nós como pais, porque eu entendo que isto foi uma falha de Quis, era um homem forte, era um homem valoroso em Benjamim, mas falhou em dizer para o seu filho desde pequeno que existia um profeta na sua nação. E eu me pergunto se nós temos mostrado para os nossos filhos que Deus enviou um profeta para o nosso tempo, se nós não temos falhado em mostrar para os nossos filhos que há um Senhor Jesus Cristo, que é o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente, para que um dia eles não estejam assentados nos bancos da igreja e olhando e pedindo: Senhor, mostra-me aonde está a tua verdade e a tua palavra. Como caíram os valentes. Aí Samuel vem e declara para Saul: porventura não são para ti as coisas mais excelentes de Israel? Quer dizer, declarou para Saul que ele foi chamado para ser um príncipe sobre a casa de Israel. O reino do Senhor. Samuel simplesmente, sabendo ele, Saul, melhor dizendo, que ele era um homem belo, diz a Bíblia, que ele era um homem belo. Diz que dos ombros para cima ele sobressaía em altura sobre todos os filhos de Israel. O seu pai era um homem importante, forte e valoroso. Ele poderia dizer: boa escolha o Senhor fez. Sabe o que fez Saul? Inclinou sua fronte e disse: por que o Senhor me diz isto? Não sou eu da menor das tribos de Israel? E a minha casa, porventura, não é a menor das casas de Benjamim? Quer dizer, observe a humildade deste homem Saul. Nós encontramos, irmãos, seguindo aqui, que ele não foi mal desde o princípio. Eu quero ler agora uma escritura que está em 1 Samuel, capítulo 10, versículo 1. Se os irmãos quiserem acompanhar, capítulo 10, versículo 1. Sabe, enquanto procuro ali, o meu menino disse, nós fomos a Francisco Beltrão na quinta-feira, estava falando ali no funeral da irmã Jacinta, não sei se ela está aí hoje, e o meu menino disse, a minha esposa disse para ele: vamos entrar, o pai está pregando. Daí ele disse: não, o pai está brigando. Aí já teve vários irmãos que disse para mim, mas você prega brabo, homem. Não é que prega brabo, é a minha maneira. Eu gosto de falar com seriedade,
porque isso é para ser tomado com seriedade. Como disse o irmão, Jesus nos levou a sério quando morreu por nós. Mas observe isto daqui, irmãos. 1 Samuel capítulo 10, versículo 1 diz assim: Então tomou Samuel um vaso de azeite e o derramou sobre a cabeça de Saul. Isso representa a unção, representa o Espírito Santo, o óleo. Derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou e disse: Não te ungiu o Senhor por príncipe sobre a sua herança? Quando te apartares hoje de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no território de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão: Acharam-se as jumentas que foste procurar. Agora o teu pai já deixou de pensar no negócio das jumentas e anda aflito por causa de ti, dizendo: O que farei por meu filho? E então passarás dali adiante até chegares ao carvalho de Tabor, e ali te encontrarão 3 homens que vão subindo a Deus, a Betel, e um estará levando 3 cabritos e outros 3 bolos de pão, e o outro um odre de vinho. E eles te saudarão e te darão 2 pães, os quais receberás da sua mão, os quais receberás. E então chegarás ao outeiro de Deus, aonde está a guarnição dos filisteus, e entrando na cidade, encontrarás um grupo de profetas que descem do alto, e precedidos de saltérios e tambores e flautas e harpas, e eles estarão profetizando. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e serás transformado em outro homem. Além de que tudo que era este jovem, humilde, dedicado, vamos dizer assim, com todas as suas virtudes, ainda teria uma transformação. Quando estes sinais te vierem, faze o que achar a tua mão para fazer, porque Deus é contigo. Descerás adiante de mim a Gilgal, e certamente descerei a ter contigo para oferecer holocaustos e sacrifícios de ofertas pacíficas, mas 7 dias esperarás até que eu vá ter contigo e te declare o que hás de fazer. E virando Saul as costas para se apartar de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro. Pergunto, para pior ou para melhor? Para melhor. Saul era ruim ou era bom? Ele era um bom jovem, e Deus tornou melhor ainda. Então não pense que você já está bom, por melhor que você seja, Deus ainda consegue te polir um pouquinho mais, e deixar melhor ainda. Aleluias! Não limite o braço do Senhor. E a Bíblia diz: e todos aqueles sinais aconteceram naquele mesmo dia. E chegando eles a Gibeá, um grupo de profetas lhe saiu ao encontro, e o Espírito do Senhor se apoderou de Saul, e ele profetizou no meio deles. Agora você consegue colocar, mensurar, irmãs, vocês que nos visitam, este homem do princípio com este homem do final? As coisas podem ser invertidas, sabe? As pessoas dizem para mim: fulano roubou, matou, adulterou, era um bêbado, era um fumante e agora é crente. Graças a Deus que é. O problema é quando ele era um crente e agora está fazendo as coisas erradas. Este é o problema. Agora nós encontramos, preciosos irmãos, veja que o Espírito do Senhor apoderava de Saul, mudou o coração de Saul, transformou esse homem Saul, o escolheu, o ungiu, o capacitou. Nós podemos imaginar quem acompanhou, vamos dizer, eu era vizinho, sabe, irmão José Guimarães? Era vizinho de Saul, até nesses dias por aqui, e eu viajei, e dali 2, 3 anos eu pensava: Saul deve estar num nível espiritual tremendo, sabe? Vamos dizer, pela escalada que ele estava vindo. Aí nós encontramos, mesmo depois de tudo isto, de todas estas virtudes virem sobre Saul, Saul não se deixou engrandecer. Quando eles fizeram ali o ajuntamento para identificar e mostrar o rei para o povo, eles lançaram sorte sobre as tribos, veio sobre a tribo de Benjamim, veio sobre a casa de seu pai, e cadê o rei? O rei estava escondido. Sabe, meu Anildo, ele não estava na vitrine dizendo: ei, eu quero ser rei. Vamos dizer assim, espiritualmente falando, eu quero ser pastor. Eu quero ser isso, muito embora Paulo fale que é um bom desejo aquele que deseja, mas eu quero dizer, aquele quanto mais se aproxima, mais ele sente o peso da responsabilidade, menos ele quer assumir isso. Se ele for sincero, se ele souber realmente o que é, não é somente vitrine. A parte maior, vamos dizer, nem está na parte da vitrine aparente, está nos bastidores. Louvado seja Deus. Lá estava ele escondido, não estava se oferecendo.
Mas aí ele foi ungido como rei e assumiu aquele reinado. E aquela ameaça que havia antes sobre os filisteus, sobre Israel, aquele homem chamado Naás chegou a um lugar chamado Jabes ali, Jabes de Gileade. E ele disse: eu vou tomar esse lugar. E o povo disse assim para ele: faz uma aliança conosco. Vamos dizer, tenha misericórdia de nós. Faz uma aliança conosco. O rei Naás olhou e disse assim: bom, eu vou fazer uma aliança com vocês. É o seguinte: cada homem vai arrancar o seu olho direito e me entregar. E assim eu vou lançar essa vergonha sobre todos vocês. Já pensou uma cidade inteira, todos os homens sem o olho direito? Irmãos, você observa, a tática do diabo, ela é sempre a mesma. E nós ouvimos desse púlpito nessa manhã, pastor Daniel dizendo que o Velho Testamento são sombras. Você observa quando eles pegaram a Saul, os filisteus pegaram a Saul, ou melhor, a Sansão, o que é a primeira coisa que eles fizeram? Arrancaram os olhos de Sansão. Quando o rei Zedequias, o rei da Babilônia, pega o rei de Israel, o rei Zedequias, ele fura os olhos de Zedequias, ele quer tirar a tua visão do foco. Você observa, este é o foco de Satanás, tirar a tua visão do que é correto. Mas só que ali havia um valente, aleluias! Ali havia um valente, e ele estava lá lavrando com seus bois. Eu gosto de ver isso. E quando aquele valente chamado Saul começa a descer com os seus bois, penso que no entardecer, depois de fazer o seu serviço, ele escuta de longe o clamor. Quem sabe ele passa, vê aquela mulher chorando, vê aquela anciã ali prostrada, com rugas em sua face, chorando. Ele chega e se informa por ali, diz: o que está acontecendo? Eles disseram: nós estamos perdidos. Naás, o rei dos amonitas, disse que se nós não entregarmos, a única chance de vivermos é cada homem em Israel arrancar o seu olho direito. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor na mesma hora se apoderou de Saul. E a Bíblia diz que a ira se acendeu. E ele tomou aqueles bois e fez em pedaços e enviou a todo Israel e disse assim: assim se fará os vossos bois, se vocês não se juntarem a mim e a Samuel, a peleja contra Naás. Estou falando de um homem valente. Quantos de nós tem estado chorando pela afronta do diabo, batendo na tua porta, tirando a visão do dono da casa, do homem da casa, da mãe da casa, daquele jovem, daquela jovem? Mas há valentes ainda que estão dispostos a pelejar. Louvado seja Deus! Louvado seja Deus! Nós cantamos que o crente combate ajoelhado. Naquele dia Saul chamou e disse assim para eles, e começou a contar o seu povo. Sabe quantos ele ajuntou? 330 mil. Deixa um valente se levantar e ele não estará sozinho. Deixa um valente se levantar e ele não se encontrará sozinho. Eu me lembro de um hino que foi cantado aqui por um valente. Como caíram os valentes? Ele cantou um dia e disse assim: mais vale, há um ditado no mundo que disse: mais vale um covarde morto, vivo, do que um valente morto, não é assim? Mas foi cantado aqui: mais vale um valente morto do que 1000 covardes sem vida. Porque aquele valente que morre na batalha incentiva outros valentes. E enquanto Naás estava ali, e os moradores de Jabes disseram assim: então amanhã essa hora nós vamos nos entregar para ti. E quem sabe Jabes foi dormir com o pé esparramado, irmão José. Mas enquanto ele dormia, havia um valente que estava se mexendo. Oh, irmãos! Aleluias! Quantos valentes vão começar a se mexer durante a madrugada, enquanto o Naás está bem tranquilo, pensando que aquele jovem não tem mais volta. Há valentes que vão levantar e fortalecer os seus joelhos, que uma vez se dobravam na madrugada e que agora não se dobram mais. Viu? Não escute a afronta do diabo. Você ainda é um valente, você ainda não morreu. E lá estava Saul. Enquanto ele estava ali dormindo, Naás, ele dividiu aqueles 330 mil homens em 3 companhias. Quando Naás pensou que ia despertar para um dia de arrancar o olho de israelita, diz a Bíblia que Israel chegou com fúria sobre aquilo, como vamos dizer assim, como um chame de abelha em cima daquilo, e escasseou com tudo. Diz a Escritura que não teve lugar algum, sabe, irmão, que teve 2 filisteus juntos. Não ficou nem par de filisteu. O que fugiu, fugiu sozinho.
Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, irmão Antoninho, estava me lembrando enquanto estava aqui no escritório. No livro Geração, eu creio que conta a história daquele amigo do irmão Branham, era um parente dele, ele tinha uma filha que tinha asma. E o profeta disse que ela tinha que cheirar um negócio ali, uma fumaça, para poder voltar a respirar. E um dia esse homem veio às pressas na casa do irmão Branham e chamou o profeta para orar pela jovem. Ele veio para orar por ela, ela não resistiu e ela ficou roxa e os seus batimentos pararam e sua respiração parou. O profeta estava ali. O pai da moça disse assim para o irmão Branham: irmão Branham, você me levaria até a casa funerária? O profeta ficou um tempo parado e disse: sim, vamos até a casa funerária. Mas ele era um valente. A história conta que o irmão Branham se levantou e quando ele chegou na porta, ele botou a mão no marco da porta e se virou e disse: essa moça viverá. E voltou e orou por ela. E conta a história que parece que ela sugou todo o ar que havia naquela sala e se levantou. Louvado seja o nome do Senhor. 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 Você observa todas essas virtudes e pode você pensar como caíram os valentes, irmão Senenir. Se não é de você pensar no sentimento de um Davi olhando para aqueles homens. Agora, há sempre uma voz do sinal. Nós olhamos todas essas experiências que Saul teve. Mas nós observamos, nós vamos voltar aqui na Escritura que nós lemos. E nós vamos observar que dentre estas bênçãos que este homem Saul recebeu, no versículo 8 ele recebeu uma ordenança do profeta. Diz a Bíblia assim: descerás adiante de mim a Gilgal, e certamente descerei a ti. Descerei a ter contigo para oferecer holocaustos e sacrifícios de ofertas pacíficas, mas 7 dias esperarás. 7 dias esperarás, até que eu vá ter contigo e te declare o que há de fazer. Ponto final. Tudo que Saul tinha que fazer, sabe, irmão Lucas, era ir até Gilgal e esperar, irmão José. Porque foi isso que o profeta disse, nada mais e nada menos. Espere que certamente eu descerei a ti para te dizer o que tu há de fazer. Mas nós encontramos no capítulo 13, que você vai encontrar como caíram os valentes, e por que começaram a cair, e não cai de repente de um abismo, vai caindo gradativamente, como diz o profeta, como o trem deixa uma linha para pegar a outra. Diz a Escritura assim, verso 8 do capítulo 13, esperou Saul 7 dias, o tempo que Samuel determinara, não vindo porém Samuel a Gilgal, o povo foi se espalhando dali. Portanto disse Saul, trazei-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Era para ele oferecer o holocausto? Não cabia-lhe a ele como rei oferecer o holocausto, assim como não cabia a Uzias oferecer incenso e pronto. São as determinações de Deus e nós não podemos saltar por cima delas. Por mais que você, irmã, tenha desejo de pregar o evangelho, a Bíblia diz que não é para você ser uma pregadora e ponto final. Só se você quiser ser como o profeta aquele, como que é o nome dele? Balaão. Aí nós observamos aqui no versículo 10, diz a Bíblia, mal havia ele acabado de oferecer o holocausto, Samuel chegou, dentro dos dias aprazados. Aquele 7º dia, vamos dizer, ia até a meia-noite, para Israel até as 18 horas. Vamos dizer, se faltasse 10 minutos para as 6 da tarde, ainda estava dentro do prazo. Ele tinha que esperar. Observe, mal havia ele oferecido o holocausto, Samuel chegou e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar e perguntou Samuel, o que fizeste? Respondeu Saul, quando vi que o povo ia se espalhando daqui e tu não vinha nos dias aprazados e os filisteus já tinham se ajuntado em Miquimais, pensei, agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor. Assim senti-me constrangido a oferecer o holocausto. E disse Samuel a Saul, procedeste neciamente em não guardar o mandado que o Senhor teu Deus te ordenou, pois o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre.
Agora nós observamos, irmão, como ele fechou o assunto. Ele presumiu, como diz o profeta, avançou o sinal sem autorização. Nós encontramos que ele se preocupou com o povo, e porventura não é o que o movimento pentecostal fez? Se preocupou com o povo que ia se espalhando quando eles se mantinham no assídios do Senhor e na doutrina correta, e começaram a abrir as portas. Aleluias! Como caíram os valentes, irmãos? A primeira coisa, ele se apartou da palavra. Nós observamos um Noé que pregou 120 anos, irmão. Genésio diz a Bíblia que ele não mudou a sua mensagem. Paulo, com todo o conteúdo que ele tinha, sua sabedoria, ele disse: eu não me canso de dizer as mesmas coisas. O nosso profeta disse: eu prefiro me deitar sobre a minha barriga, tomar água do rio e comer bolacha seca. Ele disse: mas ficar com toda esta palavra. Amém. Aí o valente se mantém em pé, porque para começar é a palavra que lhe sustenta. O irmão Brana disse: um pequeno passo fora da palavra é um grande passo longe de Deus. Como caíram os valentes? Oh, irmão, quando nós observamos, sabe? Eu estava vendo um documentário, o irmão Rivailton me falou há muitos anos, e eu fui ver, da Rua Azusa. E eu estava observando e vendo aquele documentário quando começou o movimento pentecostal, irmã Neide. Eu recomendo aqueles que não viram, assista. Quando aquele movimento pentecostal começou ali na América, na Rua Azusa, diz-se que quando os cultos eram realizados ali, a 3 quarteirões de distância, as pessoas que tinham, vamos dizer, espíritos maus, elas convulsionavam e caíam. 3 quarteirões de distância da onde começou. Eles foram valentes, os pentecostais, foram valentes, desbravaram, trouxeram-nos de volta os dons. Vamos dizer, eles tiveram a unção como Saul teve, eles tiveram, vamos dizer, o novo nascimento como Saul teve, eles profetizaram, tiveram os dons como Saul teve, mas aonde estão agora? Pode você imaginar a unção da Rua Azusa comparada com a falta de unção de hoje? Como caíram os valentes, e a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 10, verso 12, aquele que cuida estar de pé, que cuide para que não caia. Louvado seja Deus. Eles foram valentes. Vamos saltar um pouco aqui. Agora nós encontramos, irmão, eu quero falar de mais um ponto aqui. Eu gosto muito do Velho Testamento, a minha maneira de pregar é esta. Eu gosto de olhar versículo por versículo. E isto aqui me chamou a atenção, observe. No versículo 19 do capítulo 13 ainda, diz a Bíblia assim: em toda a terra de Israel não se achava nenhum ferreiro, porque os filisteus tinham dito, para que os hebreus não façam espada e nem lança. Observe, verso 20 diz assim: pelo que todo Israel tinha que descer aos filisteus, a fim de amolar a cada um a sua relha, a sua enxada, e o seu machado e a sua foice. Enquanto Israel, vamos dizer, estava descansado, sabe? Os filisteus começaram, vamos dizer assim na minha linguagem, sequestrar, tirar de cena aqueles que afiavam as espadas. Israel não se tocou de que eles viviam sobre aquela tensão, e nós não estamos em um piquenique. E a Bíblia diz assim, que o custo era de 2/3 de um ciclo para afiar as relhas, as enxadas, e de 1/3 de ciclo para afiar machados e aguilhões. Observe, assim no dia da peleja, não se achou espada e nem lança na mão de todo o povo que estava com Saul. Vou ler de novo. Vocês observaram, irmãos, o que é a espada para nós? O irmão Brana disse como se aprofundar no amor de Deus. Leia a Bíblia e ore. Mas o filisteu do celular, do WhatsApp, do Facebook, ele tira, vamos dizer, o afiador, que coloca você para ler e para orar. Mas vai chegar um dia que a peleja vai bater na tua porta, e você se dará por conta que a tua espada não tem fio. Esses dias o meu menino e o menino do irmão Clenoí estavam ali em casa. O Felipe e eles disseram: pai, podemos ir, eu posso ir posar lá no Samuel? Eu disse: eu vou fazer 5 perguntas da Bíblia. Se você acertar pelo menos 3, vocês vão, senão não. E eles não acertaram as 3. Pergunta se ele foi ou não. Ah, irmão Reinaldo, isso aí é extremismo. Bom, cada um pensa como quer.
Mas garanto que eles não vão mais esquecer, porque eu perguntei e dei as respostas. E todas as respostas foram sobre filhos. Todas as perguntas. Tá. Nós precisamos, irmãos, afiar a nossa espada. Nós precisamos saber aonde nós estamos parados. Você imagina quando aquele irmão do rei, isso não está aqui no meu esboço, do rei, filho de Davi? Não. Não, filho de Davi, Salomão. Quando o irmão dele pediu para que desse a Abisag, né? Aquela que aquentou os pés de Davi. Abisag. Adonias foi? Pediu para a Betseba, vai e peça para o rei Salomão, que me dê Abisag por esposa, algo simples. Mas Samuel tinha, desculpe irmãos, Salomão tinha sua espada afiada. Ele sabia o que aconteceria se ele desse aquela mulher que havia estado aos pés de Davi como mulher para Adonias. Ele virou, mas mãe, quando você me pede isso, você está me pedindo o reino. Vamos dizer, nós temos que ter um conhecimento das Escrituras para saber aonde nós estamos parados e não nos tornar chacota de qualquer um denominacional aí que te faz uma pergunta sobre a Bíblia e você não sabe dizer. Nós precisamos saber aonde está parado, aonde nós estamos parados. Aleluias, eu gostei disso aqui. Ontem eu estava pregando ali em Guatambu e falando para os irmãos. Sábado passado, pregando em Nonoá, e os irmãos cantaram aquele hino que diz assim, sabe, irmão Pedro? Senhor, dá tempo para mim. Para quê? Senhor, dá tempo para mim. A oração cantada. Ocupar minha vida contigo. Aí o Senhor dá tempo para mim. E eu ocupo a minha vida com... Sabe, irmãos, eu preguei isso e eu disse, cada um de vocês vai lembrar no dia de amanhã, quando for perder tempo, e coisa que perde tempo. Eu estou falando para mim também. E daí na segunda-feira eu sentei, e eu tenho fez uma conta no Facebook, mas se você entrar lá, é para evangelismo, só tem postagem de pregação, e eu não entro, não comento nada, não me meto na vida dos outros. Mas eu peguei e sentei e disse, eu vou dar uma olhada na hora, disse, você não pregou sobre isso ontem? Eu desliguei e soltei do lado, é verdade, eu vou ler uma mensagem que eu ganho mais. Nós temos que afiar nossa espada, se tão somente a igreja gravar isso nessa noite. Senhor, dá tempo para mim, ocupar minha vida contigo. Quando tiver um tempo, ocupa a vida com o Senhor, afia a tua espada. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Vamos um pouquinho mais aqui. Posso ir um pouco mais? Aleluia, louvado seja Deus. Agora nós encontramos, irmão, esse foi o início da queda, e nós estamos falando como caíram os valentes. Eu quero citar com as minhas palavras aqui para avançar. Deus chamou a Saul e deu uma incumbência para Saul. Observe, sabe, irmão Toninho, quando Deus tirou os filhos de Israel do Egito, o reino de Amaleque se opôs a Israel. E o tempo passou, quando chegou no capítulo 15 aqui, Deus se lembrou do assunto. E ele disse assim, castigarei a Amaleque pelo que ele fez ontem? Não, pelo que ele fez gerações e gerações lá atrás, o reino de Amaleque. Aquela nação seria julgada. E ele disse assim para Saul, desce até o reino de Amaleque e mata tudo. Ele chega a citar velho, crianças de peito, você imagina? E aquilo tudo no Velho Testamento é tipo, né, irmão Isaac? Para nós, vamos dizer, do pecado, das coisas erradas do nosso tempo, você não pode ter dó, tem que matar tudo. Amém. E lá veio Saul e desceu até lá e começou a matança. Diz a Bíblia que toda coisa, irmão Paulo, que era vil e desprezível aos seus olhos, ele matou. Mas ele olhou aquelas ovelhinhas gordinhas, irmão Antoninho, pensou, isso aí dá um churrasco. Ele pensou, vou levar isso daqui. Os seus soldados concordaram e eles mataram muitas coisas e tomaram vivo o rei Agag. E tomaram vivos ali muitos dos bois, os mais bonitos, as ovelhas bonitas, e voltaram para Israel. Nós observamos que a ordem do Senhor foi expressa, era algo, vamos dizer, uma vingança de Deus. E Deuteronômio capítulo 32, se não me falha a memória, e Hebreus capítulo 10, Deus também diz, minha é a vingança, era uma vingança do Senhor. Saul era só um instrumento. Saul foi lá e trouxe vivo. Aí lá vem o profeta Samuel. Irmão,
Eu fico pensando, eu estava lembrando do pastor Febrônio dizendo assim, fico mais de técnico. Olha como tem trabalhado, e eu gosto quando ele diz assim, não perdi a cisma. Aleluias! É um valente, tomara que não perca a cisma mesmo, que nós temos para quem olhar. Mas eu estava pensando que Samuel lá atrás, quando ele colocou Saul como rei, sabe, irmão Toninho, ele disse assim, agora, vamos dizer em outras palavras, eu já estou velho, botou os filhos ali no lugar dele, botou um rei, disse, agora eu vou tirar férias, vou descansar. Quando você olha na escritura, parece que ele trabalhou muito mais depois disso do que antes. Lá vem o profeta Samuel de volta e encontra Saul. E Saul vem correndo e disse assim para ele, cumpri o mandado do Senhor. Tá bem. A irmã chega vestida que nem... Disse, irmão, graças a Deus, eu estou vivendo uma fase maravilhosa da minha vida. Você olha e diz, Samuel olhou e disse assim, mas que mugido é esse então que eu estou ouvindo? Porque me parece que era para você aniquilar com tudo. E ele disse assim, não, mas sabe o que é? É que essas eram tão bonitas que eu pensei, esses eu vou oferecer como sacrifício ao Senhor. Sabe o que eu pensei aqui? Quantos de nós carrega certos sacrifícios para oferecer para o Senhor que você já deveria ter matado, sabe? Aquela língua comprida que você fala e depois você vem no altar, Senhor, eu quero te pedir esse sacrifício para mim aqui. Você já botou aquela língua sobre, vamos dizer, a salmoura do jejum e da oração e da súplica diante de Deus, dizendo, Senhor, santifica. Nós queremos oferecer aquele defeitinho como um sacrifício contínuo ao Senhor, mas Ele mandou matar. E se Ele mandou matar, Ele deu condições para matar. Louvado seja Deus. Aleluias, louvado seja Deus. Vamos adiantar aqui, eu vou caminhando já para o final. Quando Samuel vira para Saul e diz assim, olha Saul, Deus te rejeitou como rei. Quando Samuel virou as costas, Saul pegou e agarrou no manto de Samuel e rasgou. Você imagina pegar, vamos dizer, pegou na gola da camisa do pastor e rasgou um pedaço. O mesmo homem que se chegou reverentemente e se inclinou diante do profeta para receber unção, agora recebe uma palavra negativa e vai lá e se agarra. Você vê como cai o valente? Vamos um pouco mais aqui, eu vou estar encerrando. Já vou estar encerrando. Aí Samuel, sabe o que Samuel fez? Mandou chamar Agag. E diz a Bíblia que Agag veio todo sorridente, pensou, e dizendo assim, o tempo de morte acabou, né? Aí Samuel diz, acabou? A Bíblia diz que ele pegou a espada e despedaçou Agag. Despedaçou Agag. Esses dias eu fui convidado para pregar numa denominação ali, e eu sou pequenininho, mas às vezes eu sou meio metido, né, ousado. E eu dei uma despedaçada no Agag lá. E lá por fim do culto, eu já tinha pregado uma vez. O irmão Pedro me levou lá, né, irmão Pedro? E eu não sabia que era aniversário do pastor. Fui respeitoso, mas preguei contra o pecado. No final do culto, trouxeram um bolo e era o aniversário do pastor. Era um culto comemorativo. Mas despedacei o Agag. E nós precisamos deixar quando o Agag vem sorridente, dizendo assim, século 21, vamos dizer, emparelhou tudo, não precisa mais esse rigor, nós temos uma espada aqui, Agag, pode vir que nós te despedaçamos pelo meio, porque Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente, e enquanto houver suspiro, nós pregaremos a mensagem do profeta do jeito que ela é. Louvado seja Deus, aleluias. Eu saí de um lugar tão podre, irmãos, saí de um lugar tão podre, para viver algo parecido com o que eu vivia lá. Não, a diferença tem que ser o preto e o branco, a noite e o dia, a luz e as trevas. Louvado seja Deus. Aí no capítulo 16 nós encontramos a Bíblia dizendo que Deus diz para Samuel, até quando você vai ter dó de Saul? E mandou ele à casa de Jessé, sangue novo nas veias de Israel. Lá chegou ele, ungiu a Jessé, e a Bíblia diz, ungiu a Davi, diz a Bíblia, quando ele ungiu a Davi, o espírito se retirou de Saul. Aí nós paramos a entender, irmã Marília, como caíram os valentes. Nós encontramos que essa mesma coisa aconteceu com Sansão, o espírito do Senhor se retirou de Sansão.
Quando você ouve a mensagem invasão dos Estados Unidos, eu ouço aquela mensagem, me arrepia quando o profeta diz, tabernáculo Brana, os filisteus vêm sobre ti, o ismo mundano vem sobre ti. Quantos aqui são valentes nessa noite? Você é tão valente quanto foi Saul? Será que eu sou tão valente quanto foi Saul? Oxalá sejamos valentes como foi Saul, mais valentes como foi Davi, mas que sejamos valentes, que nos mantenhamos valentes até aquele último dia. Que não haja uma lamentação sobre o Gilboa, mas que haja sim um cântico de júbilo naquele dia. Eis aí marchando os escolhidos do Senhor, os eleitos e sustentados pela graça. Eis aí marchando. Aleluia. 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 Depois disso que nós encontramos Deus ungindo Davi, a primeira coisa que nós vemos é Davi matando um Golias. O poder de Deus vai se manifestar ou numa ponta ou na outra. Irmão Alex, eu passei ali em Formosa do Sul, na casa da tua prima. Tu sabe o que aconteceu com a tua prima? Lembra que nós fomos orar pelo aquele câncer? Eu tenho no meu celular, se algum dos irmãos quiser ver. Não que nós precisemos, mas o exame de antes e o exame do depois. Essa semana eu recebi uma mensagem de uma irmã ali em Iraí. Nós fomos orar, eu e o irmão Abraão, por uma mulher no hospital, câncer no útero. Sabe o que eu recebi a mensagem? Disse, a fulana teve milagres, fizeram um novo exame, não há mais nada no útero dela. Quer dizer, Jesus Cristo ainda é o mesmo de ontem, hoje, eternamente. Louvado seja Deus. Nós tivemos aqui o testemunho do irmão Oscar. Quantos lembram daquele testemunho? Câncer de pâncreas. A irmã Luciana disse para mim que nunca tinha ouvido falar de um câncer de pâncreas ser curado, mas agora ela já ouviu falar, porque Jesus Cristo é o mesmo ainda. Louvado seja Deus. Oh, louvado seja Deus. Aleluias. 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 Deus não te chama para cair ali na frente, não. Ele te chama para te manter valente. E não olhe para você, não. Não é você que se faz valente, não. É a valentia de Cristo que está em ti. Não é o tamanho do cão na luta, mas é o tamanho na luta dentro do cão. Aleluia. Deixa eu encerrar aqui. Mas é bom demais. Eu quero encerrar com isso. Oh, Deus. Davi estava ali, servindo a Saul. E um dia ele fez uma matança grande de filisteus. E quando ele entrou na cidade, as mulheres começaram a cantar e dançar e dizer, Saul matou milhares, mas Davi matou seus 10 milhares. A Bíblia diz que Saul se enciumou e começou a perseguir a Davi. Às vezes eu estou sentado ali, irmão Anildo, e eu vejo que um pregador está sofrendo aqui. Sofrendo no sentido, sabe, porque nós precisamos quebrar uma barreira. Nós viemos para aqui, para o tabernáculo, muitas vezes a nossa mente tem preocupações, tem problemas, tem coisas que nós precisamos. Há muitos nós ali, e nós nos colocamos aqui, tem que empurrar. Muitas vezes você está pelejando uma peleja. Às vezes quando eu sinto isso ali no banco, eu inclino minha fronte, eu estou dizendo, Senhor, ajuda. Senhor, ajuda. Senhor, dá graça. Senhor, fortalece. Nós estamos em um mesmo time. Mas Saul não estava pensando mais assim. Quando eles gritaram, Davi matou os seus 10 milhares, ele deveria pensar, e eu tenho esse homem à minha direita, é um homem da minha confiança, eu estou já ficando velho, cansado, oxalá Deus possa seguir esta valentia através de Davi. Ele se enciumou. Eu vou deixar por aqui, eu quero apenas ler um versículo do início da caminhada de Saul, e então nós vamos orar. Podemos ficar em pé. Quando Saul foi escolhido como rei, a Bíblia diz assim, no versículo 25, e declarou Samuel ao povo o direito do reino, e escreveu num livro e pôs perante o Senhor. E então pediu a Samuel e a todo o povo, cada um, então despediu, melhor dizendo, Samuel a todo o povo, e cada um foi para a sua casa. E foi também Saul para a sua casa em Gibeá, e foram com ele homens valentes, aqueles cujos corações Deus tocara. Mas os filhos de Belial disseram, como pode este homem nos livrar? E desprezaram-no.
e não lhe trouxeram presentes. Observe o que diz a Bíblia. Mas Saul se fez de surdo. Mas Saul se fez de surdo. Saul se fez de surdo. O mesmo Saul que depois, ao ouvir um elogio para um israelita, se doeu e se enciumou. No princípio da sua caminhada, ele ouviu suas críticas e se fez de surdo. Oxalá nós possamos nos fazer de surdos para as afrontas do diabo. Oxalá nós possamos nos fazer de surdos e não dar ouvidos, porque muitos começaram como valentes, irmão Davi, não dando ouvidos para o diabo, mas hoje começaram a ouvir. Quando vê alguém, vamos dizer, se vir à frente, vir no altar, ou quando vê alguém crescendo um pouquinho, já se enciuma. Vão dizer, por que Deus não deu para mim? Vão dizer, será que Deus não vai me ajudar a mim? Mas Deus quer te ajudar a você. Você é valente? Quantos aqui nessa noite são valentes? Quantos aqui nessa noite talvez não sejam valentes, mas você deseja ser um valente? Incline sua fronte e feche os teus olhos. Há uma injeção de valentia aqui nessa noite para cada um. Eu quero dizer para vocês, há uma injeção de ânimo aqui para cada um. Sabe, eu estava pregando ontem em Guatambu e falando ali sobre os heróis da fé. Nós olhamos para Hebreus 11, aqueles heróis da fé, nós estamos olhando para eles, mas a Bíblia diz que eles estão olhando para nós e esperando a nossa perfeição. Eu penso e creio de todo o meu coração que pela linha do que tem sido ensinado nestes últimos dias, meus irmãos, é hora de nós cravar os nossos joelhos no chão e dizer, Senhor, é agora. Como o profeta um dia pregou a mensagem intitulada, virai-vos em direção ao norte. Eu estou falando isso porque eu propus isso em meu coração há dias, meus irmãos. Eu tenho me colocado na presença de Deus e dito, Senhor, eu não quero ser mais o mesmo irmão Reinaldo que eu fui. Outro dia nós fomos numa oração na chácara, e eu estava contando isso para os irmãos, e pela misericórdia de Deus eu recebi um dom de línguas estranhas. E isso muitas vezes tem se manifestado em oração, em um momento de muita unção. E eu cheguei ali, foi um culto de oração tremendo ali, na chácara do irmão Juliano. E chegou um momento, irmão José, que eu não tinha mais palavras, eu simplesmente gemia e chorava, e aquele dom de línguas irrompia. E eu disse para os irmãos, mas eu fiz um pedido ousado naquele momento. Me deu um desespero, porque outras horas eu me regozijava. Mas eu passei a me lembrar que muitas vezes eu cheguei a expressar aquilo, e eu voltei a fazer coisas, e dizer coisas, e pensar coisas, que nem mesmo eram dignas de um cristão. E eu disse, Pai, eu já vim até aqui muitas vezes, Senhor, mas eu quero te pedir, me leva além, me leva além. Oxalá nós possamos nessa noite pedir, Senhor, me leva além, me leva além, me leva além, porque um dia eu fui ungido como foi Saul, eu fui escolhido para ser rei como foi Saul, eu recebi dons como recebeu Saul. Eu sou um valente que estou em pé, e eu sei que eu estou na mira de Satanás. Aleluia, diga, Senhor, me leve além. Diga, Senhor, me leve além. Senhor, me leve além. Aleluia. 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 Enquanto você ora, eu quero cantar este hino. Senhor, dá tempo para mim. Pode orar, igreja. Pode orar, igreja. Aleluia. Aleluia. Meu Deus. Senhor, dá tempo pra mim ocupar minha vida contigo, Senhor, dá tempo pra mim ocupar minha vida contigo.
Alguém gostaria de vir até o altar? Você pode vir até o altar se você sentir. Mas venha para buscar esta injeção de ânimo, de valentia. Essa mensagem desta noite eu pedi a Deus. Eu sabia que era uma mensagem um tanto cortante. Eu disse: Senhor, mas que ela venha para ânimo da tua igreja. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Venha amolar a tua espada nessa noite. Venha afiar a tua espada nessa noite. Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia. Meu tempo caindo em perigo. Se não, eu vou pelo vento e Aleluia. meu tempo caindo em perigo. Aleluia. Senhor, Aleluia. dá tempo pra mim. Aleluia. Há talvez alguém aqui nessa noite que ainda não aceitou o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Alguém aqui que ainda não é batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. E você desejaria se tornar um valente do Senhor. Alguém que ainda não é batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, quer aceitar ao Senhor Jesus como seu Salvador. Alguém aqui entre nós, levante sua mão. Alguém que ainda não é batizado conforme as Escrituras, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se alguém, levante a sua mão. Algum entre nós que está desviado. Você é um valente, mas foi ferido. Alguém aqui nesta noite que não está na comunhão e desejaria você vir até o altar e dizer: Senhor, me dá uma injeção de ânimo. Louvado seja Deus. Aleluias. 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 Louvado seja Deus. Aleluias. 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 Ocupar minha vida contigo. Aleluias. Senhor, Pai celestial, estamos na tua presença, Pai, ao ouvir a tua palavra. Ajuda-nos nessa noite, ó Pai, a afiar a espada, Senhor, e matar até a última malequita, Senhor. Pai, ajuda-nos a vencer a nós mesmos. Quantas vezes temos lutado contra coisas, Senhor, mas deixamos alguma pequena coisa que achamos que não faz mal, que não há importância alguma. Pai, ajuda-nos a aniquilar essas coisas, Senhor. Pai, ajuda-nos a ter essa libertação total, Senhor, das coisas, ó Pai, que te desagradam. Encha-nos, ó Pai, com teu Espírito Santo, Pai. Renova as nossas forças, ó Pai. Nos dê ânimo, força e vigor para continuar. Pai, se há algum inimigo chamado enfermidade, nesse momento, ó Pai, declaramos a cura em nome do Senhor Jesus Cristo. Problemas no lar, na família, nós pedimos a tua bênção, Pai.
Que todo espírito errado, contrário, caia por terra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa o teu povo, Pai, aqui presente pela internet, e aqueles que vão ouvir, ó Pai, essa pregação, que possam cada um tomar uma posição, Senhor. O Senhor espera de nós uma posição, um posicionamento. Ajuda-nos, Senhor. Dá tempo, Senhor, mas nos ajude a dedicar esse tempo a Ti. Sara as feridas nessa noite dos valentes, ó Pai, que quem sabe estão feridos, mas ainda há bálsamo. O Senhor ainda cura as feridas. A depressão nessa noite cai por terra em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Glórias a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Nós temos um testemunho do irmão Gabriel. Ele agradece a Deus pela cura. Esteve por 15 dias muito atacado da asma. Mas quando foi orado por ele, em seguida começou a mostrar melhoras e está bem. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Temos pedidos de oração. Irmã Toninha dos Santos está pedindo oração por Juliana, que está internada, pois seus rins pararam de funcionar. Mas nós servimos um Deus que Ele faz o rim voltar a funcionar. Tiago Lima pede oração pela irmã Débora de Lima, que está internada com problemas intestinais. Sara Costa Silva pede por si e por sua família. Kelly Fernanda de Goianésia, Goiás, pede por si e pela família. Francisco de Assis Lima de Souza, Paraíba, por si e por sua casa. Antônio Pereira de Campinas, no Sergipe, pede por seus familiares. Edilson Rodrigues pede por si. Gesiel Simplício da Silva pede por si e família. Marcelo Silveira pede por sua esposa Maria Diná e por Sara Elizabeth. Edson Belmiro de Paula pede por si. Desiré pede por sua mãe Simone, que está com muita dor, e por sua filha Valentina. Neuva Vieira pede por seus filhos. Jairo Martinelli pede por sua viagem de volta ao Brasil. Que o anjo do Senhor seja a companhia do irmão Jairo e de cada um dos nossos irmãos caminhoneiros. Alex Pinheiro pede por uma bênção especial. Irmão Alas de Lima agradece a Deus por um grande livramento recebido. Felipe pede por sua família. Flávio Almeida pede por Natália e Aline. Delmira pede por si, pois está doente e sem forças para ir na igreja. Deus é um Deus que ainda Ele renova as forças. Zilda pede por seu neto Marcos. Marcos Paulo, que está com anemia. Priscila pede por si e por sua família. Josiane Padilha pede por sua família. Natanael Santos pede pela salvação de seu pai. Sara
Costa pede por si e por Felipe Gog. Marina de Souza pede por si e por família. Ediana Moreira, pela família. Lúcia Peri pede pelo batismo no Espírito Santo. Essa é a maior necessidade que pode haver, ser cheio do Espírito Santo. Se perdermos Cristo, perdemos tudo. Natanael Camurça pede por seu irmão Francisco Camurça, que está com problemas no estômago. Creuza Soares pede por sua família. Pai Celestial, levantamos, ó Pai, esses pedidos diante de Ti, juntamente com a igreja, irmãos e irmãs, jovens, crianças, levantando a mão, e cada mão que se levanta, juntamente com esses pedidos, Pai, colocamos na Tua mão, porque o Senhor tem a solução para cada um desses problemas, a cura para cada uma dessas enfermidades, e o Senhor tem o Espírito Santo também para os que desejam receber. Nós cremos na resposta e Te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Agradecemos a audiência pela internet, Concórdia, Guarabira, na Paraíba, Ourinho, São Paulo, Guatambu, Virgínia, Estados Unidos, São Miguel Arcanjo, Rio de Janeiro, Diadema, São Paulo, Brasília, Natal, São Luís no Maranhão, Ituporanga, São Paulo, Alvorada, Rio Grande do Sul, São Miguel do Oeste, Rolador, Rio Grande do Sul, Cruzeiro do Sul no Acre. Deus abençoe aos irmãos ali em Cruzeiro do Sul, no Acre. Deus possa abençoar a cada um. Nesse momento eles estão acompanhando ali. Em Quixadá, no Ceará, Deus abençoe. Há um irmão sempre ouvindo ali com a sua mãe, já tem bastante idade, a irmã Brígida. Deus vos abençoe. Em Juiz de Fora, Minas Gerais, Passo Fundo, Barreirinha, Vitória, Espírito Santo. Em Purangue, no Chile, Monte Verde, Minas Gerais, Xangri-Lá, Rio Grande do Sul, Capinzal, São João Batista, Volta Redonda, Jaguariúna, São Gonçalo, Montevidéu, São José, Corales, Uruguai, Birigui, São Paulo, Bom Jesus do Sul, no Paraná, Caldas Novas, Goiás e Caxias do Sul. Deus abençoe a cada um na internet. Vamos agradecer a Deus pela bênção recebida nessa noite. Você foi abençoado? Amém. Graças a Deus. Pastor Febrônio está viajando na Bahia, de lá vem para a reunião em São Paulo, e da reunião volta a Chapecó, e então tem a ceia aqui em Chapecó, no início do mês, creio que ali pelo dia 6 ou 7, e a ceia aqui nas congregações, e então no dia 9 de julho, eu e ele estaremos indo, e mais o irmão Isaac de Santa Maria, nós estaremos indo ao Amazonas para a reunião ali. Pedimos que vocês orem por essa viagem. Ali no Amazonas, em 10 anos, foi batizado mais de 800 pessoas. E vamos juntar parte desse povo ali em Itacoatiara para ter uma reunião. Contamos com as orações. Amém? Levante a sua mão. Vamos agradecer a Deus. Pai Celestial, obrigado por ter nos falado nessa noite, através da Tua palavra, usando o Teu vaso, irmão Reinaldo. Pai, ajuda-nos a pôr em prática aquilo que ouvimos nessa noite. Pai, não nos deixe ser ouvintes esquecidos, mas praticantes daquilo que ouvimos vindo da Tua parte. O Senhor quer nos levar a um patamar, nos colocar na plataforma do arrebatamento. E para isso há coisas a serem vencidas, coisas para serem ajustadas. Pai, ajuda-nos a colocar a nossa vida em linha com a Tua palavra, pois nós queremos estar naquela plataforma de arrebatamento, Senhor. Agora, agradecemos por tudo, Pai. Pedimos que o Senhor leve cada um de volta ao seu lar, guardado, abençoado, e nos dê uma boa semana, Pai. Nós te pedimos, nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Aperte a mão da pessoa ao teu lado e diga: Deus abençoe.
Deus abençoe aos da internet, aos que vieram visitar nessa noite. Deus os abençoe e voltem mais vezes. Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pôde fazer o mar no momento em que a tempestade vier me afogar? Ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar entre as águas do Mar Vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o Mar Vermelho tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar este homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar, se nas águas tu passares não vai te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor um hino de vitória do outro lado cantou.